crianças, tudo bem? Hoje é dia 23 de junho de 2021. Então, a nossa data de hoje, 23/6/2021. Nós vamos começar com matemática hoje. Então, vocês peguem o livro de vocês lá na página 76. Olha lá, 76. E vamos fazer a leitura do probleminha aqui. Com base na ilustração acima, faça as atividades 10, 11 e 12. Então, vocês vão usar essa imagem aqui para responder as questões 10, 11 e 12, certo? É bem tranquilo, leiam com atenção e pensem quais são as continhas que vocês precisam para resolver os 3 probleminhas de matemática, tá bom? Na sequência, nós vamos ter geografia. Vocês vão abrir o livro de geografia lá na página 46. O trabalho no campo. A agricultura. Maçã, laranja, abacaxi, limão, alface, agrião, tomate, batata, feijão, milho, arroz e muitos outros alimentos que consumimos no dia a dia são produzidos no campo. Você sabe qual é a atividade econômica que produz esses alimentos? Lembra que eu disse o que é atividade econômica? É todo tipo de trabalho que gera algum dinheiro, né? De compra, de venda. Então, qual é a atividade econômica lá no campo? Que produz a plantação, a colheita. Então, olha lá, se você respondeu agricultura, acertou. A agricultura é a atividade de cultivar a terra, preparar o solo, semear e no tempo certo colher o que foi produzido. Ali, ó, a gente tem um verbete da palavra semear. Semear, colocar as sementes na terra para germinar. É fazer a plantação, né? Então, vamos grifar essa parte aí que ela é importante. Grifem aí no de vocês também. A agricultura é a atividade de cultivar a terra, preparar o solo, semear e no tempo certo colher o que foi produzido. A agricultura é uma das atividades que mais dependem da natureza, conforme a gente já falou nas aulas anteriores, né? Então, longos períodos de chuva ou de seca, por exemplo, interferem na produção agrícola, porque as plantas dependem da chuva, né? Então, um período muito grande de seca não vai fazer com que as sementes germinem, né? Que as plantas germinem. Ou um período de muita chuva também pode fazer perder a plantação, porque muita água, né? Água em excesso também prejudica as plantas, né? A plantação. Então, a agricultura é uma atividade que depende muito da natureza. Observem a imagem que aparece aí. Olha lá, colheita de manga no município de Petrolina, estado de Pernambuco, no ano de 2015. Então, muitas colheitas de muitos produtos são feitos de forma manual. Alguns tipos de produtos existem as máquinas, né, para fazer a colheita, e outros são feitos de forma manual. Agora aqui embaixo a gente tem uma questão, olha lá. De que modo a natureza influencia as atividades das pessoas que vivem no campo? Então, para responder essa questão, você vai pegar o seu caderno de geografia, vai colocar o nome da escola, data, livro, página 46, atividade 1. E aí você vai responder. A gente acabou de falar sobre como a natureza influencia a atividade das pessoas, né, que vivem no campo. Então, você vai colocar com as suas palavras lá. Na página seguinte, muitos produtos agrícolas podem ser consumidos in natura. O que significa essa palavra aqui, ó? Esse in natura. In natura é o produto que ele é na sua forma natural, ele não é industrializado. Então, por exemplo, uma maçã que você colheu e comeu, ela é in natura. Ela não passou por nenhum processo de modificação na indústria. Então, ela é in natura. Vamos ler ali, ó. Você já deve ter comido uma maçã na hora do lanche. A maçã é um alimento produzido pela agricultura, que pode ser consumido in natura, isto é, sem passar por transformação na indústria. Vamos grifar esse trecho. Grifem aí no de vocês.
há muitos produtos agrícolas consumidos in natura. Olha lá os exemplos: hortaliças, legumes, frutas. Os produtos agrícolas podem ser transformados em alimentos industrializados. Muitos produtos da agricultura podem ser consumidos como alimentos industrializados. A maçã, por exemplo, pode ser consumida na forma de suco, fabricado pela indústria. Então, olha lá, vamos ver o processo que está acontecendo aqui. Olha lá, o produtor aqui, ele está colhendo as maçãs e está colocando na caixa. Aqui, ela pode seguir 2 caminhos diferentes. Então, olha, as setinhas azuis indicam um caminho que ela pode percorrer, né? E as vermelhas, um outro caminho. Então, vamos ver a azul aqui primeiro. Então, o produtor colhe o seu produto, né? No caso aqui é a maçã, envia para o centro de distribuição, onde as pessoas vão comprar essa maçã. Depois vai ser distribuídos nos supermercados, nas feiras, para a gente chegar e comprar e consumir a maçã in natura, como uma fruta mesmo, sem ser processada. Esse termo in natura, ele é um termo de origem estrangeira, da língua estrangeira, não é da nossa língua, por isso que ele está escrito, quando vocês veem lá em cima, ó, in natura, em itálico, a letrinha meio deitadinha, é porque é uma palavra estrangeira, tá? Não é da língua portuguesa, mas nós usamos aqui também. Então, esse é o primeiro caminho que a maçã pode percorrer. O segundo caminho, então, começa no mesmo local. O produtor fazendo a colheita do seu produto, da maçã aqui no caso, e ele vai enviar essa maçã para a indústria. Olha lá, aqui no caso uma indústria de suco de maçã. Normalmente as indústrias não são só de suco de maçã, né? Mas uma indústria de sucos, por exemplo. E aqui vai produzir o suco de maçã. Então, olha lá dentro da indústria. Já foi feito todo o processo de extração do suco, né? Da maçã, e lá vai sendo colocado dentro da caixinha, depois transportada até chegar ao supermercado, que é onde a gente vai lá e compra a caixinha de suco de maçã para tomar. Então, esses 2 processos utilizaram o mesmo produto. Um consumimos in natura e o outro consumimos de forma industrializada. Então, o mesmo produtor rural, o mesmo produtor agricultor, ele produziu um produto in natura para o consumo ou produziu uma matéria-prima para a indústria produzir um outro produto a partir da matéria-prima que ele forneceu, que foi a maçã. Matéria-prima é aquele material principal para a produção de um outro produto. Então, se você vai fazer um suco de maçã, qual é a matéria-prima? É a maçã. Aí depois vai ser colocado outros ingredientes ali, mas a matéria-prima seria a maçã. Agora aqui na questão número 2, você vai responder lá no seu caderno também, tá? Coloca o número da página que mudou, que é 47, vocês já fizeram a questão 1, agora é a 2. De acordo com o esquema acima, explique o caminho que a maçã percorre até chegar à feira como produto in natura e até chegar ao supermercado como produto industrializado. Então, vocês vão escrever aí no caderno de vocês esse processo que eu acabei de explicar, os 2 processos, in natura e o industrializado. Então, isso tudo que a gente viu até agora, nessa aula de hoje, faz parte da agricultura, que é o cultivo, como a gente viu lá, é a atividade de cultivar a terra, certo? Preparo do solo, semear, colheita, então agricultura, ok? Agora, na página seguinte, nós vamos falar sobre a pecuária. O que é a pecuária? Vamos ver, olha lá. Pecuária é a atividade de criação e reprodução de animais. Então, vamos grifar essa parte aí. Então, essa parte diz respeito aos animais, certo? A criação e a reprodução. Então, da pecuária obtém-se a carne, o leite, o couro, o ovo, o mel. Então, tudo que é derivado do animal faz parte da pecuária, certo? A carne, de onde vem? Pode ser do porco, do frango, pode ser do boi,
Então, o leite da vaca, o couro, pode ser do boi, da vaca também, de outros animais, o ovo da galinha, o mel da abelha. Então, tudo que é um produto de origem animal é relacionado à pecuária. Assim como a agricultura, a pecuária fornece alimentos para o consumo das pessoas, por exemplo, a carne e o leite, e matéria-prima para a fabricação de produtos industrializados. Então, da mesma forma, você pode consumir o produto do jeito que ele é, ou ele ser fonte de matéria-prima, ele ser uma matéria-prima para um produto industrializado. Aqui a gente tem um verbete explicando então um pouquinho sobre a matéria-prima que eu já comentei com vocês. Matéria-prima é qualquer produto, natural ou não, que na indústria pode ser transformado em outro produto. Então olha lá, como o leite, por exemplo, a indústria fabrica queijos e iogurtes. Então o produtor, o pecuarista, ele tira o leite da vaca, envia lá para a fábrica que vai fazer o iogurte, que vai ser transportado, vai chegar lá no supermercado para a gente comprar esse iogurte, esse queijo e outros produtos mais. Bolsas e calçados são fabricados pela indústria com o couro dos animais. Então o couro, nesse caso, é uma outra matéria-prima para a fabricação de bolsas e calçados. Vamos observar as imagens, ó. Aqui temos a criação de bois no município de Aquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul, 2014. Na imagem de baixo, criação de porcos no município de Ortigueira, estado do Paraná. É importante vocês perceberem que a pecuária é uma atividade onde o produtor ele cria o animal para retirar dele os produtos que ele precisa. Pode ser retirar a carne, retirar o leite, os ovos. Então a criação tem esse destino. É diferente da criação de animais domésticos. Os animais domésticos não faz parte da pecuária, tá? E também é diferente da caça. Caçar um animal no mato é diferente, não faz parte da pecuária. Isso faz parte da atividade extrativista que a gente vai ver um pouco mais pra frente aqui, tá certo? A pecuária também, além do produtor produzir para retirar a carne, leite, ele também pode usar os animais como meios de transporte. Na página seguinte, na número 49, você vai responder essas questões. Isso daí pode ser aí no livro mesmo, que tem um espaço certinho para isso. Com a ajuda de um familiar, responda. No seu dia a dia, você e sua família consomem ou utilizam produtos de origem animal? Se sim, quais? Então você vai colocar alguns exemplos de produtos que são de origem animal, que vem do animal. A carne, o leite, os ovos, o mel, tudo que for de origem animal, que vocês consomem, vocês vão colocar aqui, tá? Nesse quadro é para você desenhar alguns dos produtos que você citou aqui anteriormente. E a questão número 4, responda as questões. A pecuária é uma atividade desenvolvida no lugar onde você vive? Exatamente na cidade não, né? Nós moramos na cidade, mas a pecuária existe na nossa região, então você pode descrever como uma atividade que acontece próximo do lugar onde a gente vive. Então você vai colocar aqui, e que animais são criados? Então podem ser criados diferentes tipos de animais, como os bois e as vacas, o suíno, que são os porcos, o caprino, que são os bodes e as cabras, ovinos, que são os carneiros e ovelhas, bufalinos, que são búfalos, asininos, são os asnos, mulas e os jegues, os equinos, que são os cavalos e as éguas. Então, diferentes tipos de animais podem ser criados. Então, dá uma pesquisadinha sobre quais são os tipos de criação que a gente tem na nossa região. De geografia por hoje é só isso, tá bem? Agora nós vamos para língua portuguesa. Em língua portuguesa, vocês vão abrir o livro na página 96. Então, belas palavras, mais descobertas. Depois de ler um conto popular de origem africana que fala sobre a relação de amizade entre o homem e o cachorro, e de acompanhar a lenda que conta a origem do Guaraná,
Que tal ler agora uma história de uma mulher lesma? Você conhece essa história? Nela, uma lesma se transforma em mulher e o que será que acontece depois? Faça a leitura e descubra. Então você vai ler o texto que está aqui na página 96, A Mulher Lesma. Olha lá, é um mito Macurape, tá? Então tem um pedaço na página 96 e ela continua na página 97. Na página seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre a autora desse livro, né? Que fez o reconto desse mito indígena, a Beth Mindin. Então aqui vocês vão fazer a leitura, né? Sobre a Beth, né? Aqui tem uma foto dela de quando ela era criança. Leiam, vai falar um pouquinho da vida dela, bem brevemente. E depois tem algumas atividades para vocês fazerem. Vocês vão precisar do caderno de língua portuguesa. Então coloquem lá o nome da escola, a data de hoje, livro, página 98. E aí você vai colocar lá, questão número 1. Você vai responder lá no seu caderno. O que mais chamou a sua atenção na história A Mulher Lesma? Então você registra no seu caderno o que mais chamou a sua atenção. Número 2. Ao ler o texto, como você imaginou que fosse essa mulher lesma? Você vai descrever como você imaginou e você vai fazer um desenho também dela, certo? A número 3 nós não vamos fazer, ok? Nem a número 4. As lendas indígenas nós já fizemos nas aulas anteriores. Agora, na página seguinte, anotações do escritor. Você vai reler a história A Mulher Lesma, vai circular os trechos que você mais gostou, que você achou mais interessante, e depois, com base nesses trechos que você circulou, você vai anotar as ideias que vierem na sua cabeça e que podem ser utilizados na hora de recontar esta história. Então aqui nessa folha pautadinha que tem aqui no livro, vocês vão anotar essas ideias. Pode ser por tópicos. O que são tópicos? Tópicos é quando você coloca uma bolinha, por exemplo, escreve uma ideia que você teve. Na linha de baixo você põe uma outra bolinha, um outro tópico, para você escrever uma nova ideia que você teve, tá? Então pode ser por tópicos. Depois que você colocar todas as suas ideias aqui, aí as ideias são breves, tá? Depois você vai voltar lá no seu caderno e você vai fazer o reconto, você vai fazer uma versão da história A Mulher Lesma. Você vai recontar com as suas palavras. Não é para copiar o texto da forma como está ali. Você vai recontá-lo, como ficou para você esse texto. Então aí você vai reescrevê-lo. Preste atenção para usar parágrafo, que é o espacinho no começo da linha, sempre que você começar uma nova frase. Letra maiúscula, ok? Acento, presta atenção onde tem acento. A letra tem que ser pequena, já falei que a letra maiúscula não é do mesmo tamanho da letra minúscula. A letra minúscula ela é pequena, só a maiúscula ocupa a linha inteira. Então caprichem nessa letra, porque a letra muito grande fica até difícil de ler o texto, ok? Então cuidem disso. Ali no livro, olha, tem uma dica também importante, ó. Na hora de escrever o seu texto final, lembre-se de usar palavras que possam substituir outras, para o texto não ficar repetitivo, certo? Então você não vai ficar pondo toda hora a mesma palavra. Vocês já sabem que algumas palavras podem ser substituídas por outra, para o texto não ficar repetitivo. Então, por exemplo, o rapaz. Você não precisa colocar o rapaz toda vez. Você pode trocar por ele. O rapaz comprou uma camisa. Ele gostou da cor. Entendeu? Então dá para trocar as palavras para que ela não fique repetitivo no texto. O texto não fique muito repetitivo. Certo? Essa versão no seu caderno também não precisa ser uma versão longa, uma versão breve, escrita com as suas palavras. Ok? De língua portuguesa, por hoje é só, tá bom? Agora nós vamos para ciências. No livro de ciências, vocês vão abrir na página 60. Então, vocês se lembram que nós falamos nas aulas passadas de ciências sobre os sentidos, né? Quais são os sentidos? Visão, audição, tato, olfato e gustação.
e sobre os órgãos dos sentidos, que são aqueles que nos fazem, que captam as informações do ambiente, né? Então, os olhos são os órgãos da visão, as orelhas são os órgãos da audição, o tato, o órgão responsável é a pele, o olfato, o órgão responsável é o nariz, e a língua é o principal órgão da gustação. Então, nós conversamos um pouquinho sobre os 5 sentidos que nós temos, certo? Aqui nessa página, nós vamos falar um pouquinho sobre o perigo das telinhas e o que essas telinhas como eles podem prejudicar os nossos sentidos. Então, olha lá, para ler e escrever melhor. Este texto apresenta as causas e consequências do mau uso de dispositivos móveis. O perigo das telinhas. Passar muito tempo grudado em dispositivos eletrônicos móveis, como celulares e tablets, pode trazer danos aos olhos e afetar o desenvolvimento. Permanecer muito tempo com o celular próximo ao rosto pode causar danos à visão. Olha aqui uma causa, olha, pode causar danos à visão. Essa atividade pode ter como consequência a miopia, que é caracterizada pela dificuldade de enxergar com clareza objetos distantes. Então, você passa a não perceber mais tão nitidamente os objetos que estão longe de você. Ele fica com uma imagem meio desfocada, meio borrada. Então, isso é uma miopia e é uma consequência, pode ser uma consequência do uso exagerado das telinhas. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que vocês já têm que usar a telinha para as aulas, então é importante que no momento de lazer procurem outros tipos de entretenimento, não só jogos eletrônicos e desenhos animados nas telas. Então vamos lá. A substituição total das brincadeiras tradicionais que estimulam a coordenação motora, os reflexos e o contato físico direto por jogos em dispositivos eletrônicos pode causar também danos à audição, à gustação, ao olfato e ao tato. Isso acontece porque o desenvolvimento dos sentidos depende da interação com o ambiente. Então, se você troca todas as brincadeiras que se fazia, como pular corda, correr, brincar de pique-cola, trocar todas essas brincadeiras que são que desenvolvem a sua coordenação motora ampla, né, os seus reflexos, trocar tudo isso por jogos eletrônicos vai causar danos a todos os outros sentidos, audição, gustação, olfato e tato. Por quê? Porque esses sentidos, eles dependem diretamente da interação que você tem com o ambiente. Se você não tem a interação com o ambiente, você deixa de desenvolver esses sentidos. Então essa é a parte ruim do uso exagerado das telinhas, né? Mas se vocês utilizarem moderadamente, né, com cautela, também tem um lado positivo, vamos ver. Porém, os jogos virtuais também ajudam a desenvolver a criatividade e a velocidade de raciocínio. Por isso, recomenda-se que esses dispositivos sejam utilizados com moderação. É importante fazer pausas no uso e também brincar e interagir no mundo real, não só no mundo virtual, né? Então a gente brincar dentro de casa, pegar os brinquedos, quem tem irmãos, brincar com os irmãos, com os primos, né? Então ter essa interação social aí, né? Analise. Número 1. O que podemos concluir após a leitura do texto? Faça um X. O texto afirma que os dispositivos móveis só causam problemas à saúde e devem ser evitados. Ou o texto afirma que existem benefícios, que são coisas boas, e malefícios, que são coisas ruins, causados pelo uso de dispositivos móveis. Você vai anotar qual é a opção correta de acordo com o texto que nós lemos. Na página seguinte, organize. Complete o esquema escrevendo os exemplos de causas e consequências apresentados no texto. Então, lá no texto ele colocou assim, ó. Então, aqui é um esquema, a gente vai organizar as informações num esquema.
Um quadrinho está escrito causa e no outro consequência. Então lá no texto ele cita como causa permanecer com o celular muito próximo ao rosto. Qual é a consequência? Pode causar miopia. Tem outra causa que ele coloca lá, que é trocar brincadeiras tradicionais por brincadeiras virtuais. Essa é a causa. Qual é a consequência? Pode afetar todos os sentidos, né? Então preencham aí. Escreva, número 3. Veja outros problemas provocados pelo mau uso de dispositivos móveis. Então aqui tem um outro esquema, causa e consequência. Então olha lá, causa, permanecer com o pescoço curvado para baixo, que você fica segurando o celular ou o tablet assim com o pescoço curvado. A consequência, dores no pescoço e na cabeça. Outra causa, usar dispositivos móveis por muito tempo à noite. Qual é a consequência? Dificuldade para dormir e alterações no humor. Então, tem o lado positivo, mas tem grande parte de lado negativo também, né? Então, temos que usar com cautela as telinhas aí, certo? Aqui embaixo nós não vamos fazer, tá pedindo para vocês fazerem um texto, mas vocês já fizeram um texto de língua portuguesa hoje, então nós não faremos essa última questão aqui, tá bem? E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!